meus alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Essa é a nossa aula que nós vamos falar de funções vetoriais, né? Vamos introduzir o conceito aí de cálculo vetorial agora e relembrar um pouquinho de funções vetoriais, tá? Se alguém tem alguma dificuldade com a parte de vetores, tá? Produto escalar entre vetores, produto vetorial, tá? Dê uma olhadinha lá em álgebra linear, tá bom? Dê uma conferida lá dê uma revisada no conteúdo de álgebra linear, tá? Então nós vamos pegar aqueles conceitos lá da álgebra linear e aplicar aqui em cálculo, tá? Então por isso que essa parte de cálculo aqui se chama cálculo vetorial, tá? Nós vamos falar de funções vetoriais e depois de campos vetoriais, tá certo? Que é uma generalização, uma expansão a mais de campos de funções vetoriais. Então, lá no nosso livro do Thomas, lá no capítulo 13, tá? Começa a falar de funções vetoriais, tá? Quem tem acesso ao livro aí ou quiser, né, baixar pela internet aí, às vezes consegue acessar aqui. Então, nós temos aqui, na página 170 começa a falar de funções vetoriais. Mas quem não tem acesso ao livro, tá aí também o material de apoio que eu deixo em toda a aula, tá certo? Então vamos lá, uma função vetorial. O que é uma função vetorial? Uma função vetorial, obviamente, é uma função, tá? Então, nós já conhecemos uma função de x, y, z, se for um vetor em 3 dimensões, ou x, y, se for uma função em 2 dimensões, correto? Então, essa função, olha só aqui, que é uma função de x, y, z, ela define um vetor. Nesse caso aqui, um vetor no espaço, tá? E esse vetor aqui eu chamei de vetor R, tá certo? É o nosso vetorzinho R aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. É o vetor R que eu chamei aqui. Então notem agora, pessoal, que aqui no nosso cálculo daqui em diante, todo vetor eu vou colocar essa flechinha aqui em cima, tá? Então essa flechinha aqui está indicando um vetor, tá bom? Tem alguns livros, algumas bibliografias que colocam o vetor com letra em negrito, tá? Eu não gosto dessa notação negrito, eu prefiro usar essa notação aqui de uma flechinha em cima, tá bom? Então essa flechinha em cima aqui é um vetor, tá dizendo que isso daqui é um vetor, tá? Então vejam aqui, por exemplo, aqui no livro, né, que eu sugeri aqui para vocês, ó, tá? É o mesmo conteúdo inicial aqui, só que olha só, aqui ele fala que o vetorzinho R aqui está em negrito, tá vendo? Então esse negrito aqui está indicando um vetor, tá? Mas eu vou usar então lá no meu material a anotação com uma flechinha em cima, tá bom? Então olha só, então eu tenho um vetor com 3 posições, correto? Então eu tenho um vetor aqui, ó, uma componente, tá? Esse I aqui, lá da álgebra linear, correto? A nossa base canônica lá, não é? Então nós temos IJK. I é o vetorzinho unitário na direção do eixo X. Então esse componente aqui todo é um componente na direção de X. O J é a componente unitária na direção do eixo Y, tá? Então esse componente aqui está na direção Y. E K é a componente unitária na direção do eixo Z, correto? Então, eu tenho aqui a componente Z. Então, a combinação dessas 3 componentes vai dar um vetor no espaço, tá certo? Então, olha só, uma componente na direção X, uma componente na direção Y, uma componente na direção Z. É exatamente isso que está aparecendo aqui, ó, no nosso desenho. Eu tenho uma curva qualquer aqui no espaço, ó, x, y, z, e aí nós temos um ponto sobre essa curva aqui, tá certo? Então essa curva aqui, pessoal, é uma curva f de x, y, z, tá? Uma curva qualquer no espaço, tá? O que nós estamos fazendo aqui? A função vetorial, ela pega uma curva no espaço, tá certo? É um ponto sobre essa curva no espaço aqui, e esse ponto, obviamente, tem coordenadas x, y, z, correto? O que é a função vetorial? Esse vetor aqui que vem nesse ponto P, ele sai da origem do nosso sistema cartesiano aqui e vai até esse ponto aqui. Isso daqui gera um vetor, correto?
Então esse ponto aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma partícula que vai se deslocar sobre essa linha aqui, sobre essa trajetória. Esse vetor R aqui, ele vai acompanhar a partícula. Certo? Todo ponto que eu tiver aqui vai sair da origem do sistema até o ponto P aqui, correto? Isso que é uma função vetorial. Então a função vetorial, ela acompanha o vetor, sempre, o ponto, sempre saindo aqui da origem e indo até o ponto sobre essa curva, tá? Isso é muito importante vocês entenderem para não confundir lá com campos vetoriais. Bom, se nós temos uma curva em duas dimensões, aí eu tenho a componente x e a componente y dessa curva, correto? Então olha só, a gente está vendo aqui. A componente x aqui, o que é? Eu chamei de f de t, correto? E a componente y aqui eu chamei de g de t. O que é t? T é um parâmetro, é uma variável de parametrização. Então quando nós estamos trabalhando com funções vetoriais, a gente vai trabalhar com parametrização de curvas, tá certo? E eu já vou explicar num exemplo aqui uma parametrização sobre curvas, tá? Então olha só, antes de irmos para isso daqui, vamos ver um outro exemplo aqui. Então considere aqui, olha só, que eu tenho uma função qualquer aqui, é uma função xy, tá? Então aqui eu tenho o eixo x aqui embaixo, tá bom? Então aqui embaixo eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y, tá certo? Então eu tenho uma função aqui em duas dimensões, uma função f de xy. E essa função aqui, f de xy, eu vou colocar aqui com f maiúsculo, tá? F de xy é igual 1,5 mais seno de x. Essa é a função aqui, tá bom? Vou colocar assim, desculpa. F de x, tá? Então essa é a função que eu coloquei aqui, tá certo? Então, dado um ponto x, eu tenho um ponto correspondente em y, tá certo? Essa é a função aqui, então faz essa curva senoidal. Agora vamos considerar que eu tenho uma partícula se deslocando sobre essa curva aqui, tá certo? Essa partícula está aqui. Então, olha só, eu tenho aqui uma coordenada, eu tenho aqui o ponto P, tem coordenadas x e y, correto? Então, olha só, o que é uma função vetorial? Uma função vetorial é uma função que vai descrever, olha só, vai acompanhar essa partícula aqui através de um vetor, certo? Olha só, então ela vai acompanhar essa partícula aqui através de um vetor, tá? Então esse vetor aqui, eu vou chamar esse vetor aqui de vetor R. Vamos aumentar o tamanho aqui da letra. Então eu tenho aqui o vetor R. Então eu tenho aqui o vetorzinho R, correto? Então se essa partícula aqui, ela mudar de posição, ela deslocar para um outro ponto aqui, vamos colocar aqui, essa partícula deslocou para esse outro ponto aqui, correto? O que vai acontecer? Esse vetor R aqui, ele vai acompanhar a partícula, olha só. Ele vai lá para aquele ponto junto com a partícula. Então perceberam aqui que meu vetor aqui, ele mudou? Ele deslocou para cá agora? Então isso daqui vai acontecer sempre que a partícula se deslocar. Se essa partícula aqui for lá para frente, olha só, chegar nesse ponto aqui, esse vetorzinho R, vai lá onde aquela partícula está, certo? Então ele vai acompanhar essa partícula aqui, correto? Então vejam só, à medida que a partícula se desloca sobre a curva, o vetor acompanha a partícula. Então olha só, se eu pegar todos os pontos desse vetor aqui e unir eles, eu vou ter exatamente a curva, correto? Então eu posso descrever essa curva aqui através de uma função vetorial. Tá? Então eu posso escrever ela numa forma escalar, que é o que está aqui, ou eu posso escrever ela através de uma função vetorial, tá certo? E é isso que nós vamos trabalhar daqui para frente.
Olha só, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples. Então eu tenho uma parábola aqui, a parábola y é igual a x ao quadrado, certo? E eu tenho uma partícula que desloca sobre essa parábola, tá? Ela faz um trajeto acompanhando essa parábola aqui, tá certo? Então olha só, eu vou fazer uma parametrização disso daqui para encontrar uma função vetorial que descreva esse movimento. Eu vou chamar aqui, ó, x igual a t. Então esse é o nosso parâmetro que eu escolhi aqui, t. Então vou dizer que x é igual a t, tá aqui. E obviamente se x é igual a t, olha só, quanto que vai ser y? Y vai ser igual a t ao quadrado. Viram só que agora minhas duas componentes dependem desse parâmetro t? Então olha só que x igual a t. Estão vendo aqui, ó, que x é uma função de t? E y é igual a t ao quadrado. Estão vendo aqui que y também é uma função de t? Então é isso que está dizendo aqui nessa generalização, tá? Então o que eu vou ter numa função vetorial? Olha só lá a nossa função vetorial. Nesse caso aqui só duas componentes, então teria só essas duas aqui. F de t na direção x e g de t na direção y. Então a minha função vetorial r de xy, duas componentes agora, vai ser a função na direção x, que a nossa função vale só t agora, está aqui. E na direção y eu tenho o quê? T ao quadrado, correto? Então olha só a minha função vetorial aqui. Notem aqui, pessoal, que x é função de t. E y também é função de t, correto? Então se x e y são função de t, o vetor r também vai ser uma função desse parâmetro t. Então eu posso escrever assim, ó, r de t. Tá? Ou seja, a função vetorial r é função dos parâmetros t. E está aqui aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco no primeiro exemplo lá. Então olha só, dado um ponto sobre a curva aqui, eu tenho esse vetorzinho r1, tá? Depois a partícula vai deslocando aqui, ó. Aí eu tenho o vetorzinho r2. A partícula desloca mais um pouco, eu tenho o vetor r3 e assim por diante. Estão vendo aqui que é uma parábola e à medida que a partícula desloca sobre essa parábola aqui, eu tenho um vetor que acompanha essa partícula, certo? Então isso daqui gera uma função vetorial que vai acompanhar essa curva aqui. Bom, derivadas integrais de funções vetoriais. Isso daqui é extremamente simples, tá? Vamos lá no livro aqui. Então olha só, aqui no livro ele traz a demonstração da derivada de funções vetoriais. Mas olha só, como é fácil de entender isso daqui. Se eu tenho uma função vetorial, aqui olha só, eu tenho uma função vetorial r de t, e eu quero calcular a derivada disso daqui, eu vou ter o que? A derivada de tudo isso daqui, certo? Um dos teoremas de derivada, que nós já vimos lá em cálculo 1, diz o quê? Que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, não é isso? É isso que o livro usa aqui, olha só. A derivada de uma soma, tá? Que é aquele limite que nós já conhecemos, é igual à soma das derivadas. Então separou aqui a soma de duas derivadas e desenvolve essas derivadas aqui. E a conclusão que ele chega é a seguinte, que a derivada de um vetor é igual à derivada das suas componentes. Então eu tenho um vetor de duas posições, de duas componentes, né, no R2. A derivada desse vetor vai ser a derivada da primeira componente na direção x, mais a derivada da segunda componente na direção y, certo? Aí ficou fácil, não ficou? Obviamente, se eu tenho, já demonstramos aqui que a derivada de um vetor é a derivada dos seus componentes, a integral é a mesma coisa, não é? A integral é o inverso da derivada. Nós já vimos também um teorema que diz que a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Então, a integral de um vetor é igual à soma das integrais das suas componentes. Então, olha só, integro a primeira componente na direção y, e esse izinho aqui fica fora da integral, tá? Por quê? Porque eu estou integrando a função f de t em relação a t. Tudo isso daqui, esse resultado aqui, é a componente do vetor na direção y. Mas
a integral da função g de t em relação a t, tá? O resultado de tudo isso daqui é a componente do vetor na direção j, beleza? Então, integrais e derivadas de funções vetoriais é extremamente simples, né? Só a derivada e integral das suas componentes. Então, para esclarecer um pouco mais aqui, vamos falar de um exemplo aqui de movimento. Então, tem uma partícula, né, aquele exemplo que eu comecei lá na nossa aula, desloca com uma velocidade, é dado o vetor velocidade aqui, né? A gente sabe lá da física que velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, está aqui. O vetor velocidade dessa partícula é dado por t na direção x e t mais 2 na direção j. Qual a posição da partícula no instante t igual a 3s, né, 3 segundos? Agora aqui, só por uma feliz coincidência, o nosso parâmetro t também representa o tempo, tá? Sabendo que S de 0, ó, o vetor S, o que é esse vetor S? É o vetor posição, tá? A gente tem aqui o vetor velocidade, é dado aqui o vetor posição. O vetor posição diz que no instante t igual a 0, né, no instante inicial, a posição da partícula era no ponto 1 para x e 1 para j. E a aceleração nesse ponto. Então pede duas coisas. Qual a posição da partícula nesse instante de tempo e a aceleração da partícula nesse instante de tempo. Bom, relembrando lá de cálculo 1, a aceleração é a taxa com que a velocidade está variando em relação ao tempo, não é isso? Então a aceleração é a derivada da velocidade. A velocidade é a taxa com que a posição varia em relação ao tempo, não é isso? Então a velocidade é a derivada da posição. Sabendo isso daqui, a gente percebe que então a velocidade vai ser a integral da aceleração, não é isso? Ó, se a aceleração é derivada da velocidade, a velocidade é o inverso. Então eu vou integrar ambos os lados aqui. Integrando, eu chego nisso daqui. E a posição, obviamente, é a integral da velocidade. Está aqui, olha só. Se a velocidade é derivada da posição, fazendo o processo inverso aqui, integrando ambos os lados, olha só, eu encontro a posição. Então vamos lá, vamos resolver o nosso problema aqui. Eu quero calcular a posição. E eu conheço a velocidade. Então nós já vimos aqui que a posição é a integral da velocidade. Então a posição é a integral da função velocidade. Nós já vimos que a integral de um vetor é a integral das suas componentes. Integral de 2t em relação a t, 2t ao quadrado sobre 2, não é isso? Está aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então sobra t ao quadrado aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui essa... Opa, acho que ficou muito, né? Está aqui. Então tá aqui. Agora eu vou integrar essa outra componente aqui, tá? Então a integral de 4t vai ser 4t ao quadrado dividido por 2, que vai dar 2t ao quadrado. A integral de uma constante, constante vezes a variável de integração. Certo? Então isso daqui é a integral dessa componente aqui na direção j. Notem aqui que eu fiz duas integrais, uma integral para a componente na direção i e uma integral para a componente na direção j. Então o que vai acontecer aqui? Aparece uma constante de integração para essa integral em i, que eu chamei de ci, e uma constante de integração aqui na integral na componente j, que eu chamei de cj. Certo? Então aparece aqui, ó, duas constantes de integração, beleza? Então tá aqui, ó, o nosso vetor posição é esse vetor aqui, tá? É a integral da velocidade. Aí dá uma informação importante, ó, que no ponto t igual a 0, o vetor s vale 1 para x e 1 para j. Vamos lá. Texto aqui, depois vocês deem uma lida, vamos para a resolução. Então apliquei, ó, em t igual a 0, eu pego o vetor lá, 0 ao quadrado mais ci, e aqui aplico
0 onde tem t, correto? Isso daqui tem que ser igual a i mais j. Desenvolvendo tudo isso daqui, que dá 0, 0, 0, sobra o quê? CI na direção I mais um CJ na direção J, correto? Então está dizendo aqui, ó, esse vetor aqui, pessoal, tem que ser igual a esse aqui. Para um vetor ser igual ao outro, essa componente do vetor aqui tem que ser igual a essa componente do vetor. Isso é óbvio, né? A componente x tem que ser igual à componente x. E a componente y tem que ser igual à componente y. Então, fazendo isso daqui, ó, pegando esse termo aqui e igualando a esse. CI igual a 1. Pegando esse componente e igualando a esse, CJ igual a 1 também. Então, substituindo lá no nosso vetor posição, o nosso vetor posição é esse daqui. Tá? Então, ó, tudo isso daqui é a componente na direção x e tudo isso aqui é a componente na direção j. Tá certo? E agora, determinando a posição em t igual a 3 segundos, é só substituir aqui no vetor posição. T igual a 3, eu encontro que a posição dessa partícula vai estar lá em 10 na direção x e 25 na direção j. Correto aqui? E agora a aceleração. Então nós já vimos que a aceleração é a derivada da velocidade. Então vou pegar o vetorzinho velocidade. Então, olha só, pego aqui o vetor velocidade, tá? E vou derivar suas componentes. A derivada de t na direção i em relação a t vai ser 1 na direção i. E a derivada dessa função aqui na direção j, derivada de t mais 2 na direção j, vai dar 1 na direção j. Correto? Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Derivando as componentes, eu encontro i na direção, 1 na direção i e 1 na direção j. Notem que a aceleração, para esse caso aqui, não depende de t, daquele parâmetro t, correto? Ou do tempo, não é constante, ou seja, a aceleração dessa partícula ela é constante em qualquer instante de tempo t, inclusive em t igual a 3, que é o que foi solicitado. Então, a aceleração em qualquer instante de tempo será a constante igual a i mais j, certo? E aí um conceito importante aqui é comprimento de curvas, tá? Comprimento de curvas, pessoal, a ideia é bastante simples. Então pega aqui um segmento de curva de uma função aqui do ponto A até o ponto B, correto? Então eu tenho um vetorzinho que vai até o ponto A e um vetorzinho que vai até o ponto B. E eu quero a distância, o comprimento dessa curva aqui. Imagina que uma partícula ela sai desse ponto e desloca até esse ponto B aqui. Eu quero saber qual que é a distância que essa partícula percorreu. Então eu preciso saber o comprimento dessa curva aqui. Então entre A e B aqui eu vou dividir aqui em N pontos, correto? P1, P2, P3, P4 até o ponto Pn. Tá? E vou unir esses pontos aqui através de uma reta. Tá? Olha lá, peguei dois pontinhos aqui quaisquer e dei um zoom aqui. Tá? Então o ponto Pn e o ponto Pn mais 1. Então, olha só, eixo x e o eixo y aqui. Daqui até aqui eu tenho uma distância ΔX, e daqui até aqui eu tenho uma distância ΔY, correto? Se eu tenho uma reta que une esses dois pontos aqui, isso daqui não é exatamente um triângulo retângulo? Esses aqui são os catetos, certo? Então o comprimento dessa reta aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Aquele conceito que nós já conhecemos bem. E L aqui é o comprimento daquele pedacinho ali. Então tá aqui, olha só. Só que o que é esse ΔX aqui? O ΔX é a variação na direção x, correto? É esse ponto menos esse ponto aqui. Então tá aqui, ó. Parametrizando, né? F de t mais ΔT menos F de t, ó. E o que é essa distância ΔY aqui? É esse ponto menos esse ponto aqui, não é isso? Essa distância aqui, certo? Lembra lá que nós parametrizamos para g de t?
Então, G de T mais ΔT menos G de T, tá aqui o ΔY, certo? Então, tá aqui, olha só. ΔX. Só que por uma questão de simplificação, eu multipliquei esse termo aqui por ΔT. E para não modificar a minha equação, eu dividi por ΔT, correto? Então, ΔX é isso daqui, ó, original. Então, eu multiplico por ΔT e divido ao mesmo tempo por ΔT, porque daí não muda a minha equação. Mesma coisa eu fiz para y, tá? Então, pegando esse ΔX e esse ΔY e substituindo aqui, nós vamos encontrar isso daqui, certo? Aí, fazendo uma manipulação algébrica aqui, olha só, colocando esse ΔT para fora aqui do quadrado, né? Porque ele está multiplicando, tá? Eu encontro que isso daqui, olha só, pessoal, não é exatamente a definição de derivada de uma função? F de t mais ΔT menos f de t dividido por ΔT. Então, isso daqui é a derivada da função f em relação a t. Então, para simplificar a notação, eu vou chamar de f' aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, eu tenho a derivada da função g. Então, eu tenho a derivada de g aqui, correto? ΔT ao quadrado vezes ΔT ao quadrado aqui, eu posso colocar em evidência, né? Extrai a raiz quadrada de ΔT, sobra isso daqui, correto? Isso daqui, então, é o comprimento de um pedacinho só daquele arco que nós definimos entre dois pontos. É a distância só desse pedacinho aqui. Mas eu não dividi a minha curva total aqui em N arcos, em pequenos pedacinhos desse. Então, o comprimento dessa curva vai ser o quê? O somatório desses N arcos. É isso que nós vamos fazer agora. Então, tá aqui, olha só. É o somatório, beleza? De todos esses arcos aqui. E aquele conceito que nós já conhecemos. Se eu fizer esse ΔT tendendo a infinito, infinito não, tem que arrumar aqui, ó. Fazendo ΔT tendendo a zero, tá? Isso daqui é um zero, né? Eu estou diminuindo o tamanho daqueles arcos lá. Eu tenho um limite aqui, correto? Então, tem que arrumar o ΔT aqui de novo. O ΔT tende a zero. Calculando esse limite, eu tenho exatamente essa integral aqui. Então, o comprimento de arco, olha só, é exatamente o quê? Aquela hipotenusa, correto? Ou seja, a integral da hipotenusa. Lembrando que essa integral aqui faz um somatório, não é? Eu estou fazendo o somatório de todas aquelas hipotenusas daqueles pequenos segmentos. Então, essa integral aqui vai dar o comprimento de um arco, tá certo? E aqui nós temos um exercício, mas eu vou deixar para resolver esse exercício aqui na próxima aula, tá bom? Eu quero deixar para vocês aqui, eu vou deixar no link desse vídeo aqui, um link para uma outra aula, tá? Bem interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, eu tenho uma aula aqui, não é minha não, é de um outro professor, tá? Que também traz uma animaçãozinha aqui de uma curva no espaço, tá? E explica bem isso daqui que eu acabei de explicar nessa aula, trazendo essa visualização aqui. É bem interessante, quem quiser dar uma revisada a mais nesse conteúdo aqui, tudo bem? Só que essa aula aqui está em inglês, tá? Então, quem entende um pouco de inglês aí, assiste essa aula aqui que é bem interessante, é bem rapidinha, tá? Vai ser bem útil para vocês, tá bom? Aí vocês já praticam o cálculo e também praticam um pouco de inglês aí, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição dessa aula, juntamente com o material de apoio, tá bom? Então, uma boa aula e bom estudo a todos.